Olá pessoal, pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui. Lembrando que as minhas dedicações e os meus esforços como pastor e como teólogo realmente é esse, amparar a igreja na doutrina que salva, cujo identificamos no messianismo de Jesus, na sua atividade humana, corpórea, material, física e sagrada, a doutrina que nós, na verdade, devemos obedecer, como foi o que ele nos pediu. Deus abençoe todos aqueles que têm compartilhado esse conteúdo, se dedicado em levar à frente aquilo que esse canal vem constantemente comunicando. Não esqueça também dos avisos importantes que eu sempre passo para vocês aqui, dos nossos cultos ao vivo e demais informações que eu venho trazendo ao conhecimento de vocês, que reflete o ministério da qual eu faço parte e todas as suas dedicações, inclusive essa oportunidade, essa experiência que nós podemos estar ao vivo, juntos, sempre ali nos cultos ao vivo, na sede em São Paulo, tá? Mas hoje eu sigo aqui com o tema, para não usar muito do tempo dessa filmagem. Meu tema hoje com você é que é satanismo na igreja. Os meus propósitos com esse tema é identificarmos a pessoa de Satanás como adversário, mas num critério de transliteração, ok? O que é isso aqui, pastor? Identificarmos o diabo que ninguém quer ver, né? Ao invés daquele que todos se voltam a olhar, existe uma ênfase nas escrituras bíblicas e na doutrina bíblica que muita gente não quer levar em conta. Então eu vou trabalhar isso com você hoje aqui, e esse é meu critério de abordagem. Os meus objetivos mais específicos é trabalharmos aqui esse quadro que traz o caráter do maligno ao invés de sua caricatura, ao invés de seu personagem, tá? Porque a ênfase nas escrituras se volta para isso, a trazer o quadro do caráter, da posição, da atividade do maligno, a caracterização, né, disso, ou ao invés, melhor dizendo, da imagem, aquela coisa toda meio mística, tá? Eu queria começar hoje falando aqui, um primeiro detalhe, que existem objeções a essa doutrina de que há um diabo pessoal. Existem pessoas que são contra a esse tipo de doutrina, de pensamento, de fé, e dizem que o diabo seja uma invenção humana para dar autoria às ações pecaminosas, que obviamente eu também sou a favor dessa acusação, tendo em vista que tanto o catolicismo como o protestantismo, que são movimentos heréticos, tá? Inventaram muita coisa sobre isso e lucraram e lucram muita coisa até o dia de hoje com isso, né? Eu digo por campanhas religiosas, batalhas espiritual, aquela coisa toda voltada para derrubar o diabo, o inimigo, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, né? E esse trabalho, esse serviço religioso, visando exatamente não olhar para o responsável da desgraça. Então é meio que o diabo substitui isso, né? O olhar para a responsabilidade do homem e daquilo que na verdade ele deve arcar também a nível de consequências. Eu sou a favor disso, tá? De que isso também seja tratado com responsabilidade, tendo em vista que, já falei aqui, o movimento evangélico também lucra demais com isso. Então, no pecado original, você vê a divisão ali do que compete à responsabilidade do homem e do que, na verdade, compete à atividade maligna. Então, são duas coisas separadas que devem ser tratadas. E eles estão corretíssimos em dizer isso. Agora, em compensação, aqueles que têm essa objeção à doutrina, por um lado, se eles identificam que a igreja lucra com esse demonismo, eles não podem de maneira nenhuma dizer que o diabo não exista, tá? Mas eles partem do princípio de que ele não pode ser provado porque não há critérios científicos, né, da existência de um diabo pessoal, até mesmo de uma personalidade maligna sobre-humana, porque não existe forma corpórea, física, material disso, né? Ok, mas aí entra a questão. Mas a Bíblia diz que existe? Não, a Bíblia não diz que existe. E quando a gente fala dessa doutrina, a gente afirma que uma hora ou outra você vai ver o diabo por aí andando, a gente também não ensina esse tipo de coisa.
Então, o mesmo critério de você comprovar a existência de Deus por meio de ações e atributos comunicáveis, é isso que a gente vem trabalhando aqui com vocês, o diabo é a mesma coisa. Por onde ele passa, ele deixa os seus rastros, tá? Mas não deixa uma partícula sua, porque ele é um ser imaterial. Isso é fato. Mas em compensação, no Novo Testamento, há mais de 36 citações, só no Novo Testamento, como segue Mateus 4,10, Marcos 3,23, Lucas 22,3, 2 Coríntios 12,7, Lucas 4,8, Mateus 16,23, Marcos 8,33 e João 6,70. Tá? Existem muito mais citações ainda sobre isso. Então há uma doutrina específica para se tratar desse tema, né? O diabo, Satanás, as ações malignas, as hierarquias espirituais, o mundo espiritual, como isso funciona. Existe uma doutrina e tem que ser tratado com responsabilidade, tá? Não é o meu tema com você hoje falar sobre isso, até porque é demonismo, tá? Eu não vou falar isso hoje, talvez eu possa falar mais para frente aí. Mas em compensação, a existência de um diabo pessoal e de uma hierarquia maligna com ele, isso é fato, isso é doutrina bíblica. Bom, a questão é que meu propósito com você hoje aqui é a ênfase. Então a gente entra dentro do detalhe agora de que o que seria realmente satanismo ou o diabo e Satã na ênfase bíblica. Então nós vamos desmembrar aqui uma tendência, eu já até antecipei a vocês, de que o satanismo seja levado em conta só nesse ângulo de rituais satânicos e rito religioso e simbolismo, tá? Existem essas missas negras que envolvem a invocação? Existem, mas a pergunta é lucrativo para ele acender uma vela para ele? Então existem aí por trás dessas missas negras crimes passionais, sacrifícios, orgias, canibalismo, oferendas, invocações. Mas a pergunta é que se a gente for pelos escritos, a Bíblia dá alguma importância para esse tipo de atividade religiosa ou até mesmo mística sobre o diabo? Se você for investigar e estudar, você vai ver que a ênfase não é essa, tá? Que o diabo não lucra com uma vela acesa para ele, com um monte de gente rodeada dentro de um pentagrama ou até mesmo cumprindo, né, esses sacrifícios de adoração a ele. A visão progressista dessa ordem maligna, ou até mesmo dessa entidade, a ênfase bíblica repousa sobre o caráter dele e a personalidade dele em posições e atividades humanas, ou seja, representações dele, tá? Então não há uma ênfase na estética, no simbolismo, no rito, na visão mística, na visão religiosa dessa entidade. A ênfase disso está quando ele se caracteriza por meio de pessoas ou por meio de sistema. Então tem duas lacunas nas Escrituras Sagradas que eu já quero mencionar com vocês aqui agora, que são essa ênfase. A primeira é a posição. E depois, a segunda são as atividades. A posição dele é estabelecer domínio e soberania. O que seria isso na ênfase bíblica, tá? Por exemplo, estabelecer ou instituir o poder dele por meio de representatividades, a maldade organizada, a criação de subordinados, uma dinastia de políticos, que isso tem muita diretriz para trabalhar anticristo, ações pecaminosas. Aí a gente está falando exatamente de onde ele institui a posição do que ele acredita ter, o domínio e a soberania, tá? Que foi exatamente isso que ele quis oferecer ao nosso Senhor quando ele se apresentou na tentação. O outro detalhe são as atividades. Quando ele introduz inquietudes, conflitos, seduções, imoralidades, investidas de subversão e educação subversiva. Mas como você pode perceber, nada disso se desloca para a visão do progresso para ele, rende para ele, se o homem não representar. Aí é onde entra a caracterização, tá? Agora,
A ênfase que eu vou provar hoje aqui pela doutrina bíblica dessa entidade não está no cenário religioso. Não está na visão materialista da religião, da mística religiosa. O diabo, para nós, não é uma caricatura, tá? Agora, uma coisa que eu tenho que quebrar aqui, dessa visão real, dessa visão presente, quando o diabo está aqui, entendeu? Essa visão que muitas pessoas, na verdade, escutam, que alguém tenha experimentado isso em relatos testemunhais. Eu vi o diabo, eu conversei com o diabo, eu fiz reunião com ele. No satanismo ele desce, senta numa mesa e como um grande empresário ele discute como é que vão ser os planejamentos, os protocolos, aquela coisa toda meio filme, meio Hollywood. O senhor é a favor, pastor? Não. Por quê? Me mostra na escritura alguma vez que isso tenha acontecido com um homem comum. Eu só vi isso acontecer com o meu Senhor. O entendimento que eu tenho da aparição do diabo quando ele se materializa, o entendimento eu tenho é que Deus tem que permitir. Depois que Jesus veio aqui, o diabo não pode mais nada. Ele perdeu completamente, tá? Certas liberdades. Ele se limita à soberania de Deus e ao ofício de Cristo. Eu só vi ele aparecer para o meu Senhor. Agora, para mim, todo mundo que fala que viu o diabo, conversou com ele aí, está querendo essa pretensão de querer se parecer com Jesus. Porque ali realmente teve importância Deus permitir que ele se manifestasse para Jesus vencê-lo. Agora, a pergunta que eu te faço é por que Deus ia permitir com que ele fizesse o mesmo com você, de que viesse a ter essa experiência para mim e para você? Tem alguma lógica? Tem alguma razão? Se tiver, Deus vai permitir. Agora, esses inúmeros relatos de fui para o inferno, viu o diabo, conversei com ele chegou para mim e falou, não é possível nem para o diabo e nem para o próprio Cristo, tendo em vista que uma das promessas que a igreja aguarda é que Jesus ele venha aparecer pela segunda vez e lá quem subir irá realmente conhecê-lo como ele é. Até Jesus, se você ouvir alguém falar que viu Jesus, não viu Jesus, viu Genésio. O cara fumou um pacal, cheirou um, é mais ou menos por aí, são alucinações, tá? Porque se trata do quê? De acontecimentos que Deus, na verdade, tem que julgar bíblico, corretos de serem vividos. E não há promessa nem para um nem para o outro, não há nada que certifique. Então existe uma mística, existe uma teoria, uma ficção de que o diabo tenha se materializado para alguém, tenha ido em reunião, essa coisa toda que o pastor estou falando aqui. Mas isso aqui é o real. É o diabo que eu vejo todo dia. É quando ele se caracteriza por homens e gera antítipos dele. Aí nós vamos entrar na ênfase bíblica dessa entidade, do cenário hierárquico das malignidades, e isso é feito no critério da transliteração. Aí você entra, Satanás, diabo, transliterando esses nomes e buscando a significação de cada um deles para traçar um perfil de quadro completo de caráter dele, que é onde nós vamos entrar aqui agora, ok? Começando pela questão dos nomes, que eu vou citar aqui para vocês agora. De todos, a ênfase maior na transliteração é que ele entra como um adversário de tudo aquilo que corresponda a Deus e a Jesus Cristo. Todas as determinações que correspondam ao testemunho de Deus e do seu Redentor, ele se posiciona como um adversário, como uma reversão, ok? Então, tudo que se coloca contra a determinação de Deus legítima já se constitui satanismo para as Escrituras. Então, eu vou citar aqui alguns nomes. Isso lá em 2 Coríntios 12, 7, 1 Pedro 5, 8, deixa claro que eu já te falei, o nome que mais aparece é o adversário na transliteração, tá? Em Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22 aparece o nome como emboscada, se sugere isso. Apocalipse 9, 11 como destruidor. Apocalipse 12, 10 como acusador. Mateus 12, 24 como Beelzebu e adversário. Belial em 2 Coríntios 6, 15. Sedutor em Apocalipse 12, 9. Dragão em Apocalipse 12, 9.
inimigo em Mateus 13, 28, o pai da mentira em João 8, 44, o Deus desse século, 2 Coríntios 4, 4, mentiroso, João 8, 24, o príncipe do ar, Efésios 2, 2, o príncipe desse mundo, João 12, 3, a antiga serpente, Apocalipse 12, versículo 9, Mateus 4, 3, o tentador, e João 8, 44, o homicida. Você pega esses nomes e a transliteração de cada um desses nomes, a qualificadora de cada um deles, tendo em vista a ênfase maior como sendo adversário, traz um quadro desse que eu vou expor para vocês aqui, desse caráter, tá? O diabo sendo representado por motivos, posição e atividade humana. O diabo como símbolo de empenho, de ação, de empenho. São 3 vertentes que eu vou tratar aqui com vocês aqui agora, e esse é meu critério com você. Identificar o diabo que ninguém quer ver. O satanismo real, que gera lucro para ele. Primeira vertente. O diabo é um símbolo que prega empenho da substituição da vontade de Deus pela vontade própria. Gênesis 3, verso 4 ao 5, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, Isaías 14, verso 12 ao 15 e Obadias, verso 4. Tá? Primeira vertente, tudo aquilo que substitui, tá, a vontade de Deus para centralizar o seu eu, todo o empenho disso, já configura satanismo. Então aqui, para a gente tornar uma coisa mais assim, para o âmbito da filosofia, quando se centraliza a visão no homem e no aspecto daquilo que ele precisa, daquilo que ele deseja, nós já temos aqui um satanismo configurado na área moral. Exatamente na área moral. E isso você vê praticando dentro da igreja constantemente. Não, a sociedade não tem o que discutir, mas dentro do âmbito do movimento evangélico é uma coisa que a gente constantemente vive, repetidamente a gente vive acusando aqui. Vive constatando, identificando essas vertentes de pensamento. É o primeiro aspecto. Quando Deus ele perde a soberania do homem, porque o homem está querendo instituir o seu próprio eu, o eu, ali já está configurado o satanismo. Segundo detalhe, a questão religiosa, a substituição da centralidade da adoração. Quando o homem estabelece a reivindicação do seu eu. O que isso quer dizer? Quando o homem, além de assumir a centralidade da vontade de Deus, substituir a vontade de Deus, ele também substitui a adoração. Como isso na prática do evangelho a gente pode identificar? Quando o homem, a sociedade, os conglomerados humanos, quando a sociedade em si, ela nega a importância expiatória de Jesus, quando ela rejeita a perspectiva da redenção, quando ela desvalida a ênfase redentiva da salvação que Cristo cumpriu, que é a expiatória da sua morte e do seu sofrimento, para dizer que ela não precisa disso, para dizer que ela não tem pecado para isso, para dizer que ela não é o alvo dessas reivindicações. Ou seja, que o homem assume ser a centralidade desse aspecto, daquilo que precisa prevalecer, daquilo que precisa ser nomeado, daquilo que precisa receber a nomeação. Essa substituição religiosa de estabelecer não só a vontade, mas também a própria adoração, são aspectos que a Bíblia define que caracteriza o diabo como sua posição, como também a sua atividade. Tendo em vista que João já antecipou que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo, ou seja, que aquele que nega a importância da sua carne, da sua vida, da sua expiação, da sua morte, do seu sofrimento, é o rival. Então, na medida em que a sociedade ela mina os alicerces dessa fé, ela nega o preço do resgate
por dizer que ela não é merecedora de uma condenação, por dizer que ela tem autonomia, valor próprio e etc., ela já está caracterizando o diabo nessa atitude ou nessa posição religiosa. Não só de estabelecer um Deus em conformidade com as suas expectativas, como também de negar o preço do resgate que Deus foi capaz de pagar por ela. Ok? Coisa essa que a gente também vê praticando dentro da igreja, porque isso se chama existencialismo. Quando o homem é a centralidade no aspecto da vontade e da adoração. Tá? Então isso já é praticado pela igreja há muito tempo e já caracteriza um satanismo em atividade nesse movimento. O outro detalhe é a questão política, que a Bíblia nos traz como ênfase. Quando o diabo não só representa um símbolo de empenho da substituição da vontade de Deus, da centralidade da adoração, tá? Eu ainda vou dar textos aqui para os dois, como também empossa o homem da iniquidade, gera antítipos dele nos tempos, tá? Tanto o anticristo como anticristos representam isso que eu estou falando aqui. Como segue? Gênesis 3, verso 1 ao 13, 1 Timóteo 2,14, 2 Coríntios 11, verso 3 ao 4, 1 João 3, verso 8 ao 10, Mateus 13, verso 38, Hebreus 2, verso 14, tá? Agora segue 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao 11, Apocalipse 13, verso 14, João 8, 44, João 13, 2, Efésios 4, 27, 1 João 2, verso 18 ao 22, 1 João 4, 3 e 2 João 7. Tá? Esse terceiro aspecto do diabo exatamente se prontificar, em ser representado politicamente por antítipos, em ser representado pela obra final disso que será o anticristo, criando um regime de ordem política iníqua, governado por um iníquo que governará um povo corrupto como ele, tá? Ou seja, uma forma que faz evoluir a maldade de maneira sistêmica, sistemática, até corporificar supremamente isso, que será o anticristo. Então, toda essa ordem de trabalho e evolução, o diabo constantemente investiu atividade e posição nisso, mas tudo isso aplicado pelo homem. Tanto a visão moral, religiosa e política que eu falei aqui, tudo isso foi concebido, incorporado, vivido, aceito na experiência de alguém. Então a gente, biblicamente, pode comprovar que pode ser, sim, aplicado a posição e a atividade do diabo em muitas coisas, tá? Como pessoas, movimentos antagônicos, temperamento, atitude, características, personagens, pessoas. Pode ser comprovado isso no quadro do caráter desse adversário. Tá? Então eu não vejo o diabo, eu vejo pessoas. Eu não vejo a entidade. Eu vejo o ser humano agindo com atributos, com qualificadoras, com características, com um perfil de grande potencial disso, de que o maligno esteja nele. Os mesmos motivos, as mesmas posições, as mesmas faculdades, as mesmas atividades morais, religiosas, políticas, etc, etc, etc. Então essa é a ênfase. E é o diabo que ninguém quer ver. Porque o diabo que geraram aí, que é a visão mística, aquele do chifre, aquele do rabo, quando não muito, talvez você tenha mais inspiração do que eu para falar sobre isso, tá? Esse demônio místico foi gerado pelas religiões para fazer a sociedade se afastar desse que eu estou tratando aqui, que é representado por antítipos, por atos humanos, que se caracteriza no homem por meio do que ele pensa, do que ele faz e do que ele pratica. Esse demônio ninguém está querendo ver. Agora, qual é a questão? Vamos dar uma sofisticação? Por exemplo, você entra dentro da igreja e você vê o pecado ali. Você vê a corrupção sendo praticada. Você vê isso aqui, tá? Que eu tratei aqui agora. Sendo praticado por pessoas até como pauta de evangelho. Deram uma sofisticação, porque eu não posso chamar
de demônio esse cara que aparece de terno e gravata com uma Bíblia debaixo do braço. Eu não posso chamar de demônio essa mulher que chega de saia de virote, de aspecto religioso, porque é uma ótima mãe, uma ótima pessoa, eu não vejo nenhum assassinato no currículo dela. Alguns até dizem que é o único pecado da mente, é assassinar, é matar, é roubar. Você entende o que eu estou querendo dizer? É os crimes capitais. Que é a única coisa que a gente poderia realmente usar contra essa pessoa. As outras não, são falhas, são defeitos, são descrições que todo mundo também pode fazer, pode ter, que não comprometem. Então é assim como a coisa está. Eu entendo que o diabo foi sofisticado pela igreja, foi dado a ele, né? Um terno e uma gravata e outras coisas também, como eu estou tratando aqui, e a doutrina mesmo sendo ignorada. Porque é satanismo qualquer coisa que se constitua adversário daquilo que Deus manda o homem fazer. Qualquer um que estiver contra as suas pré-ordenações, certo? Já se constitui um rival, já se constitui um adversário, já é satanismo, senhores. Estamos desmembrando aqui essa visão religiosa exatamente para deixar em evidência que o diabo está na igreja assim, assistindo o culto, quando não muito pregando em cima do púlpito. Por estas realidades. Agora, veja bem como é que tem mais clareza, mais afinidade com esse trabalho do K-pop dentro da igreja. Eu tenho um relato de um perito em satanismo, que eu não sabia que existia isso, né? Chama Carlos Klimat. Até já citei esse cara na minha pregação já. E ele apontou no jornalismo um forte crescimento e difusão do satanismo no mundo ocidental. E foram perguntar para ele qual é a avaliação que ele tinha desse crescimento. Por que havia esse crescimento? Quais as razões que giravam em torno disso? Dessa procura, principalmente por jovens. Sabe o que ele falou? Relativismo moral e cultural é a causa e a ênfase do crescimento da busca pelo satanismo. Ninguém está querendo caricatura. Ninguém está querendo um diabo materializado. O que, na verdade, está se procurando é a droga da incorporação. É uma identificação que eles têm com isso, com tudo que é rival, com tudo que contraria, com tudo que é o oposto daquilo que Deus determina. Isso é que está sendo cultuado, segundo o perito aí. Entendeu? Agora veja bem você, um cara que não tem base teológica, teve mais coerência para entender o que está acontecendo com o mundo. Coerência é essa que não tem dentro da igreja. Um outro detalhe dentro do que eu estou falando aqui para vocês. Quando aquele ator do Batman, Christian Bale, ele foi agradecer um dos prêmios que ele recebeu, ele agradeceu a Satã com essa palavra. E foram perguntar para ele, ninguém esperava ele dizer isso, ser tão sincero assim, foram perguntar para ele o que ele queria dizer com isso. Ele explicou que o Satã da qual ele se referiu ali, para ele, tem uso metafórico. Serve como uma projeção metafórica do maior potencial para mim. E ele deu 3 razões: o orgulho, o individualismo e a liberdade que ele cultua. O diabo para ele é isso: o orgulho, o individualismo e a liberdade. Daí eu pergunto para vocês, ele viu o diabo para se tornar um satanista? O diabo se materializou? Ou seja, a adoração que ele tem pelo Satã, o agradecimento que ele prestou, consiste nisso, em aparições angelicais? Não. Mas uma metafísica do ser humano que ele quer ser. Tá? Um quadro de caráter e de personalidade que ele incorporou para ele. Ele gosta de ser a reversão. Ele gosta de ser o contrário daquilo que Deus quer. E ele extrai do diabo o maior potencial que ele quer exercer. Essa é a questão. Então por que nós vamos sofisticar? Então vamos chamar o Batman para pregar em cima desse púlpito aí, porque ele tem mais sinceridade do que alguns aí. Por exemplo, como é que eu tenho que classificar isso aqui, né? Um cara que chega e pede uma atualização da Bíblia para favorecer a teologia gaysista,
em torno dos vários tipos de amor ou formas de amor. Eu me refiro a Edina Renekiewicz. Como você classifica isso aqui? Como uma posição teológica, como um ponto de vista teológico dele? Eu classifico isso daqui como uma reversão. Como uma reversão e inversão, né? Um revés. Que eu já vou ler até o texto aqui para vocês aqui. Vamos ler agora, vai. Isaías 5:20. Olha que o profeta fala aqui. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridão, e propõem o amargo por doce e o doce por amargo, que gostam de ser o contrário. Esse cara que gosta de ser o contrário, de ser a nova versão. Como que eu tenho que olhar para ele? Como uma pessoa que só tem divergência teológica em relação a mim? Que ele só tem posicionamentos diferentes em relação ao meu? Então meio que sofisticaram o demônio que está nele, como tem muitos em outros representantes, me perdoem corrigindo aqui, em muitos outros representantes. E a gente vem denunciando relativismo dogmático, ecumenismo político, doutrina social, teologia liberal. E a gente tem que entender o seguinte, a igreja não está sendo alvo de debates teológicos. A igreja não está sendo alvo de uma mera corrupção. A igreja não está sendo alvo de um testemunho, alvo não, melhor dizendo, não está testemunhando declínio moral e perca de produtividade. A igreja está testemunhando que ela está governada pelo diabo. Quando existe a divergência teológica do que está escrito, quando existe configuradamente, ministerialmente, como sistema, uma heresia comprovada, ela não está pregando sua corrupção para nós. Ela está pregando e testemunhando ser o antítipo disso. Como disse o outro aqui, está testemunhando o maior potencial, a projeção de potencial disso, de como ser o diabo com a Bíblia debaixo do braço, usando mal as escrituras. Então vocês têm que quebrar essa ideia de que o satanismo que está dentro da igreja está representado por simbologia e ritos. O satanismo que está dentro da igreja está representado pela teologia liberal. Está representado pela apostasia. Está representado por essas propostas de atualização aqui e mudanças radicais. Está representado por isso. Da união entre a igreja e o Estado. A assimilação de leis e constituições que infringem, me perdoem, a fé, que se colocam contra as escrituras. E esse é o detalhe, o diabo que ninguém quer ver. Então vamos dar uma sofisticada aí. Não vamos chamar do próprio demônio esse cara. Vamos chamar do quê? Vamos chamar de herege, mas vamos chamar de apóstata. Não, ele é o próprio diabo. Tá? O antítipo disso. Então vamos fechar o quadro do que eu falei aqui, senhores. A cena que eu estou levantando para você aqui, tá? Do movimento agora em específico a igreja, a cena que eu estou levantando aqui para vocês é essa, de instituições que estão cumprindo o protocolo e a pauta disso, de trabalhar a perspectiva dessa mudança de ministério canônico, que está cumprindo a pauta dessa reversão, assumindo a frente de querer dizer que as coisas mudaram, que as coisas precisam se harmonizar com o mundo, caminhar com as mudanças. E isso que vocês estão vendo aí, já tem o rosto dele, já tem a essência dele, já tem o potencial disso. Então, é esse maligno, é esse demônio que eu luto agora. São pessoas, são instituições, são motivações humanas, são pensamentos humanos, são posicionamentos institucionais. É esse demônio que a gente está vendo agora. Já o outro demônio que a mística traçou, que a gente não sabe dizer se é isso mesmo, eu nunca vi. O demônio que eu vejo é aquele que chega de mão armada, o demônio que eu vejo é aquele que jura de morte, o demônio que eu vejo é aquele que prega heresia, o demônio que eu vejo é isso. São homens da maldade.
É um mal organizado, é um mal sistematizado, e é isso que, na verdade, nós estamos trabalhando com você aqui, e enfrentando, porque a maldade, na medida em que a gente avança para frente no tempo, a maldade cresce mais, ela mais está presente na nossa experiência. Então que você realmente possa quebrar essa vista religiosa do que eu tratei hoje aqui e entender e compreender. Cada homem assume e decide o seu destino. E infelizmente esses aqui assumiram isso. Que o diabo para eles represente ou sirva de uma projeção metafórica do seu maior potencial, pois prestigiam como o satanismo, o orgulho, o individualismo, a liberdade, o relativismo moral e cultural que está nesse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que esses adversários possam ser vistos por você, porque com certeza esse é o satanismo que lucra para o diabo. É aquele que faz avançar e progredir a nova ordem mundial da qual o anticristo ele vai reinar. Deus abençoe vocês. Até o próximo tema. Espero ter te ajudado naquilo que eu tratei hoje aqui. Maranata. Jesus está voltando. Um abraço a todos. Fiquem na paz de Jesus.